Olá, boa noite. Agora são 22 horas. Estamos começando ao vivo mais uma entrevista da série que estamos fazendo com candidatos ao governo e candidatos ao Senado. Você já sabe, os candidatos ao governo estão sempre nas segundas-feiras aqui junto conosco. E nas quintas, candidatos ao Senado. E hoje é o dia do candidato do PV ao Senado, Neucimar Fraga, que está aqui junto conosco, que vai ter toda a oportunidade para apresentar suas propostas, suas ideias para você, telespectador e eleitor da TV Guarapari. E os convidados de hoje, da imprensa local, nós temos a Gabriele Santana, que é do jornal Folha da Cidade. E também, hoje, Rogério Medeiros, que é jornalista, fundador do Século Diário, junto conosco para fazer as perguntas também para o Neucimar. Neucimar, já começando direto, o senhor candidato do PV tem 3 minutos para se apresentar para o nosso telespectador e para a população de Guarapari. Boa noite. Eu quero dizer da satisfação que eu tenho de participar desse programa, estar aqui ao lado daqueles operadores da comunicação na cidade de Guarapari, dizer que eu aceitei o desafio de ser candidato a senador da República, dentro de um projeto de continuidade do governador Renato Casagrande, que defende o projeto de reeleição. Eu era candidato a deputado federal, eu trabalhei durante muito tempo esse projeto e no meio do processo eleitoral aceitei um convite para ser candidato a senador. Eu precisava de cerca de 60 mil votos para ser eleito deputado federal e aceitei um desafio de precisar de 800 mil votos para ser candidato a senador. Eu aceitei esse desafio porque também eu aprendi que só realiza quem sonha e que nada acontece antes de ser sonhado. Eu já venci muitos desafios na minha vida. Eu sou de um lugar na Bahia chamado Jaquetô, no interior de Itaém, no sul da Bahia, próximo a Medeiros Neto. Cresci ali naquela localidade, comendo caroço de jaca cozido. Vim para o Espírito Santo em 1976, junto com meus pais. Vim morar no bairro de Soteco, em Vila Velha, onde eu comecei a trabalhar desde cedo, como vendedor de picolé, de chup-chup. Depois fui vendedor de jornal. Aos 14 anos de idade, fui trocador de ônibus da empresa Alvorada. Foi meu primeiro emprego. Depois eu fui office boy. Me formei em técnico contábil, fui trabalhar em controle de custo de equipamentos e a partir de 1988 eu me tornei vendedor, representante comercial e até 2001 eu fui sacoleiro do Paraguai, eu fui vendedor. E em 2001 fui líder comunitário também e eleito vereador do meu bairro de Soteco, pelo município de Vila Velha. Em 2002 eu fui eleito deputado federal. Durante meu mandato, eu presidi a Comissão de Segurança Pública da Câmara, presidi a Comissão de Justiça da Câmara Federal, presidi a CPI do tráfico de armas, eu presidi a CPI do tráfico de órgãos humanos do país, eu cheguei a presidir a CPI do sistema prisional no ano de 2007, presidi a CPI dos imigrantes, junto com o senador Marcelo Crivella, fizemos um programa de repatriamento dos brasileiros que moravam no exterior e que estavam presos por entrada ilegal naquele país, ou seja, eu sou um senador da vida real, eu sou um candidato da vida real. Neucimar Fraga não é um candidato virtual, criado na internet ou fruto da imaginação de um pai rico, um grande empresário que tinha um sonho de ter um filho na vida pública. Meu pai é um pedreiro, minha mãe é uma dona de casa, na minha família o único que faz política sou eu, política partidária, ou seja, Neucimar Fraga chega na disputa ao Senado como um candidato forjado nas dificuldades da vida, acostumado a enfrentar e a vencer desafios, e eu estou pronto para disputar e vencer também esse desafio para o Senado. Tá aí. Obrigado, Neucimar, pela sua apresentação. Nós temos agora as perguntas que foram feitas pela produção da TV Guarapari e foram envelopadas na presença da Justiça Eleitoral aqui de Guarapari. Eu queria que você escolhesse uma para responder sobre um tema. Nós vamos saber qual é, já agora, abrindo o envelope. Neucimar Fraga, que é candidato ao Senado pelo Partido Verde. Vamos saber aqui qual é a pergunta que a produção da TV Guarapari preparou para você responder. Candidato, a pergunta é sobre educação. No primeiro semestre desse ano, o governo federal sancionou o Plano Nacional de Educação, onde foram estabelecidas 20 metas que deverão ser cumpridas em até 10 anos. Entre os pontos está a aplicação de 10% do PIB do país em educação. Para financiar o plano, esses 10% são para financiar o plano. O governo pretende usar recursos da exploração do pré-sal. Como é que o senhor vê a aprovação desse plano?
Esse plano foi amplamente debatido, eu tive a oportunidade de participar do início desse processo de discussão, ainda quando eu era deputado federal. Foi discutido em todas as cidades brasileiras, algumas sugestões foram levadas pelos prefeitos das maiores cidades do país. Eu tive a oportunidade, como prefeito da cidade de Vila Velha, de formular também algumas propostas, entreguei ao presidente da Comissão de Educação da Câmara no ano de 2011, levando sugestões do debate que nós fizemos com os professores, com os pedagogos de nossa cidade. Ou seja, esse plano é muito importante. Investir na educação é investir no conhecimento, é investir no futuro de um país. E o Brasil tem uma dívida muito grande. Aliás, o governo federal tem uma dívida muito grande com a educação no Brasil. Os municípios são obrigados a ser responsáveis pelo ensino infantil e fundamental. O governo do estado é responsável pelo ensino médio. O governo federal, ele é responsável constitucionalmente pelo ensino superior, mas é o único que não cumpre a sua parte, é o governo federal. Porque os municípios, se não cumprirem com a função de matricular todos os alunos na idade do ensino infantil e ensino fundamental na escola, sofrem sanções do Ministério Público. Eu já vi vários promotores entrar com ação contra o prefeito, por não ter vaga para um aluno na idade do ensino fundamental estudar. Mas eu nunca vi um procurador federal entrar com ação contra o governo federal por não garantir vaga ao aluno que termina o ensino médio e que quer fazer curso superior nas faculdades públicas. Eu acredito que essa dívida começa a ser paga agora. Nós vamos garantir, com esses recursos, vaga nas creches para as crianças, porque o país que discutiu o Fundef há 15 anos atrás deixou o ensino infantil fora do fundamental para a educação. Em 2006 nós aprovamos o Fundeb e incluímos o ensino infantil naquilo que nós consideramos fundamental para a educação no país. Mas agora houve até uma prorrogação do prazo da exigência para que os municípios garantam a vaga das crianças de 0 a 3 e de 3 a 6 na escola de ensino infantil. Com a aprovação dessa lei, eu acredito que o governo federal terá recursos para ajudar os municípios e o Estado a cumprir a sua parcela na educação e também cumprir a sua parte que ele tem falhado até o dia de hoje. Muito bem, nós vamos passar agora para a nossa parceira que está aqui, que é a Gabriela Santana, ela que é do jornal Folha da Cidade. Em cada programa nós convidamos um representante da imprensa local para que participe junto conosco. Todas essas pessoas que estão aqui, os convidados da imprensa local, os candidatos, houve um sorteio na ordem de participação junto conosco, antes, previamente. Então, agora é a vez da Gabriela de Santana fazer uma pergunta para o candidato Neucimar Fraga, do PV. Gabriela. Primeiramente, boa noite, Ricardo, boa noite, Neucimar, boa noite, Rogério. Neucimar, você acabou de comentar, né, que é a favor da educação, né, desse desenvolvimento. Mas em suas falas anteriores, você também disse ser a favor da redução da maioridade penal. Eu gostaria que você comentasse essa questão, né, visto também a atual situação do sistema carcerário em todo o país, né, porque dizem, né, que só a educação salva, né. É verdade, quando eu cheguei na Câmara em 2003, por exemplo, existia uma lei do governo federal de Fernando Henrique e Paulo Renato, que de 95 a 2005 proibiu a construção de escolas técnicas no país. Veja quantos jovens brasileiros, por falta de oportunidade na qualificação profissional e sem ter qualificação, com dificuldade de entrar no mercado de trabalho, entraram para a vida do crime. Foi nesse mesmo período que nós tivemos o aumento da massa carcerária no país. Qual foi a primeira ação de Neucimar Fraga? Foi ir até o ministro Cristóvão Buarque, pedir a construção de uma escola técnica para a minha cidade, e ele me deu essa notícia. Eu poderia sair dali desanimado. Poxa, quem sou eu para mudar uma lei no Congresso Nacional que há 10 anos está em vigor? Quantos ex-governadores passaram por lá? Quantos ex-ministros passaram por lá e não mudaram essa lei? Mas eu criei a Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Profissional. Fizemos audiência pública em todo o Brasil. Fomos ao Lula. Mostramos para eles a necessidade de revogar aquela lei. O Lula mandou a lei para a Câmara. Eu fui o relator dessa lei. E com a aprovação da lei no ano de 2005, o Brasil voltou a construir mais de 400 novas escolas técnicas no país. Uma delas aqui em Guarapari. Em 2007, fiz uma audiência pública na Câmara Municipal de Guarapari
a pedido do vereador Luiz Rosa e do Germano, que é vereador hoje, discutimos a possibilidade de trazer um IFES para Guarapari, e o IFES de Guarapari hoje é uma realidade. Ou seja, eu sempre me preocupei com a educação como instrumento de mudança e de transformação da sociedade. Eu presidi a CPI do sistema prisional brasileiro em 2007. Eu conheço as mazelas dos presídios brasileiros e o perfil dos presos brasileiros. Eu conheci os presídios mais famosos do Brasil, como Aníbal Bruno em Recife, o Lemos de Brito na Bahia, o Panda em Rondônia, o Complexo Jericinó no Rio de Janeiro, o Pedrinha no Maranhão, o Presidente Venceslau em São Paulo. E eu entendo que o país precisa investir em educação, mas nós também temos que garantir o direito de ir e vir dos demais cidadãos brasileiros. O que eu não posso concordar é que nós continuamos a manter uma lei onde um jovem de 17 anos que comete um crime bárbaro, quando completa 18 anos tem ficha limpa, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz isso. Uma pesquisa do Ibope divulgada hoje mostra que 80% da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Eu quero discutir esse assunto de forma mais técnica. Eu vou discutir a penalização do menor infrator reincidente de acordo com o crime que ele cometer. E aí nós vamos garantir escola para quem quer estudar e cadeia para quem quer matar e quem quer roubar. Pois bem, agora é a vez do convidado Rogério Medeiros também fazer pergunta para o candidato Neucimar Fraga. Pois é, eu quero tirar uma dúvida do Neucimar, porque o Neucimar brigou tanto com o povo do meio ambiente em Vila Velha e virou um verde. Eu quero que ele me explique como é que é essa coisa, essa mudança drástica dele de virar um verde, porque até agora ele não falou nada de meio ambiente aqui. Como é que é isso? Olha, você de repente virou um verde mesmo? Quando eu assumi... Ou foram circunstâncias políticas? Não, eu fui convidado pelo Partido Verde, porque o Partido Verde participou da minha administração em Vila Velha. O meu secretário de Meio Ambiente era o João Nardotto, que é militante antigo dentro do Partido Verde, e com a participação do PV no nosso governo, nós criamos, por exemplo, o primeiro Código Ambiental de Vila Velha. Vila Velha era a maior cidade do Espírito Santo e a única cidade grande que não tinha licenciamento ambiental, dependia do IEMA, porque não tinha um Código Ambiental. Sem o Código Ambiental na cidade, nós não tínhamos instrumento para punir e nem coibir de forma eficiente a degradação do meio ambiente em Vila Velha. Uma cidade como Vila Velha, que tem manguezais importantes como Mantegueira, Jacareema, jogar 100% do esgoto da cidade dentro dessas reservas é um crime. O que nós fizemos? Criamos um Código Ambiental. Com o nosso Código Ambiental, nós começamos a disciplinar as construções às margens das áreas de reservas manguezais do nosso estado, do nosso município e também dos rios e dos canais. Nós criamos o Conselho Municipal do Meio Ambiente em Vila Velha. Nós criamos por lei e demos posse. Nós criamos o Conselho Gestor do Morro do Penedo, do Morro da Mantegueira, do Morro do Moreno, da Lagoa Grande, da Reserva de Jacareema. Criamos por lei e demos posse aos conselhos gestores da cidade. Jacareema existe há 20 anos e nenhum prefeito teve a iniciativa de criar o Conselho Gestor para dar capacidade à sociedade de gerenciar uma reserva como aquela. Aliás, a reserva de Jacareema até hoje não foi desapropriada pelo Estado. É uma área particular que ainda depende de desapropriação para se tornar efetivamente um parque ou área de reserva pública. Ou seja, nós tratamos o esgoto da cidade, saímos de 9% para 55% de esgoto, estamos deixando de lançar hoje quase 100 milhões de litros de esgoto na reserva de Jacareema e na reserva da Mantegueira, lá perto do Morro do Penedo. Ou seja, isso é cuidar do meio ambiente, isso não é só discurso. Então o Neucimar sempre preservou o meio ambiente. Contratei o diagnóstico ambiental do Morro da Mantegueira, do Morro do Penedo, do Morro do Moreno, da Lagoa Grande, de Jabaité, deixei todos eles em execução. Isso sim é responsabilidade com o meio ambiente. E foi por esse papel nosso, e o entendimento e o conhecimento dos verdadeiros verdes que participaram do nosso governo, que levaram o Partido Verde a me fazer um convite. Eu aceitei prontamente o convite do Partido Verde e hoje faço parte do quadro de um partido
que defende o desenvolvimento sustentável e que sabe que Neucimar Fraga defende o desenvolvimento econômico, mas de forma responsável na cidade. Pois bem, nós vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco nós temos perguntas de entidades e também, mais uma vez, perguntas dos nossos jornalistas convidados. É um instante só e a gente já volta.